Ai, meu pai, pastora Débora. Eu amo essa mulher. Aleluia, glória a Deus. Mulher de Deus, pastora Débora. Aleluia, glória a Deus. Ela que está internada, mas que o Senhor possa estar indo de encontro a esta mulher, que eu tenho uma história ao lado dela. Aleluia, poucos tempos, poucos minutos, poucos momentos, mas que o Senhor marcou a minha oportunidade de estar ao lado desta mulher de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora nós vamos parar para receber, aleluia, o homem de Deus, aleluia, evangelista Paulo Rufino. Aleluia, glória a Deus. Fica aí na liberdade em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez, hoje ficou complicado, hein, pastor Eli? Aleluia. Presbítero Eduardo veio dentro do Salmo 91, quebrando tudo. Nossa irmã veio na sua, falando ali mansinho, Deus tomou ela no mistério ali, na palavra, né, trazendo as revelações no profundo. Aí chega o pastor Manel. Aleluia, Jesus. Complicou, meu irmão, complicou. Amém, irmão? A palavra que o Senhor colocou no meu coração na manhã de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. E o que me chama a atenção que eu quase que eu falei algo sobre isso ontem, pastora, lá no projeto, né? A gente estava falando ontem sobre Davi, pastor, no Salmo 51. Né? E Deus tinha colocado também esse trecho, mas aprove o Senhor me abençoar de hoje, né? Ele me abençoar. Eu ia falar uma passagem sobre Elias, mas no decorrer da pedalada do Botafogo para cá, Deus começou a palestrar comigo nesse pedacinho, como eu falei com a irmã, que Deus continuou falando comigo na hora que eu fui embora pra casa. Aleluia, né? Glória a Deus. E se Deus falou, quem sou eu para não obedecer, né? E diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 19, né? Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19, né? Que vai dizer assim: E Saul enviou mensageiro a Jesser, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, para estar com as ovelhas. Então tomou Jesser um jumento, carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pelas mãos de Davi, teu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e amou muito, e foi o seu pajem de armas. Forte, né? Forte. Aleluia. Irmãos, para a gente entender esse processo, nós temos que voltar um pouquinho atrás e lembrar que o povo de Deus, o povo de Israel, era um dos povos que não tinha Deus. Ele vivia no tempo da teocracia, aquele que não tinha nenhum líder. O próprio líder deles era Deus, pastor. E pensa numa liderança que existe no mundo que o homem tem desfeito, tem desfazido, não quer saber. É a liderança de Deus. E o povo agora, eles começam a clamar pelo rei. Por quê? Todas as nações vizinhas e todas as nações inimigas, elas tinham reis. Aqui já quero liberar para você, profetizando no vale. Preste muita atenção. Você que está me ouvindo. Aleluia. Tem muitas pessoas copiando as coisas do mundo, trazendo para dentro da sua vida cristã. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que agora o povo começa a clamar pelo rei. E agora começa a pedir a Samuel: Samuel, converse com o Senhor, porque todas as nações têm rei e nós não temos. Nós queremos ter uma referência a quem nós viemos pedir alguma coisa, aquele que venha interceder por nós perante ao outro rei, perante os outros inimigos. E Samuel vai até o Senhor, ainda com um pouco de medo. E agora
o Senhor vira para Samuel e falou assim: Samuel, faça conforme o povo está te pedindo, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Ó, eu vou colocar um jovem no seu caminho, e esse será aquele que você vai ungir como o rei por o povo. E nós sabemos que agora as jumentas do pai de Saul saem todo mundo desesperado a procurar. Inclusive ele também foi enviado, e ele vai bater justamente aonde? Na casa de Samuel. Samuel ali unge a Saul como rei. Samuel agora profetiza sobre a vida dele. O Espírito de Deus se apossa de Saul, e Saul dias depois começa a reinar, pastores. Só que o reinado de Saul começou até bem, só que agora vinha uma guerra, e nesta guerra Samuel falou para Saul: Saul, daqui a 7 dias eu voltarei, eu sacrificarei, e aí você vai para a guerra. E aí que eu vejo uma quebra de princípios. E é justamente na quebra de princípios é onde você às vezes peca. E às vezes é onde você erra, e o propósito que Deus tinha inicial na sua vida, ele começa a ser revogado. Porque a atitude de Samuel não foi a correta, porque a obrigação de sacrificar era do sacerdote e não do rei. A função do rei era governar o povo, do sacerdote era de trazer de Deus para o povo. Aleluia. Porque toda vez que o sacerdote fazia o sacrifício e Deus trazia a resposta, era a resposta que pode ir, porque você vai ser bem sucedido. Só que Samuel olhou para Saul e falou: por que tu fez isso? Eu creio que Samuel tinha um carinho muito grande por Saul. Como assim, o evangelista Paulo, você vai me dizer que Samuel tinha um carinho muito grande por Saul? Nós vamos ver que agora o Senhor vira para Samuel e fala assim: Samuel, eis que provide escolher um novo rei, porque eu tenho rejeitado a Saul. Porque esse que eu citei foi um dos erros de Saul. E agora Samuel teme. Oh, mas só que não adiantou de Samuel temer, porque quando Deus já falou que já tinha rejeitado, acabou. Mas evangelista Paulo, por que motivo? O motivo simplesmente, irmão, se eu não me colocar na posição que Deus quer, ele vai revogar aquilo que ele colocou sobre mim. Vou continuar pregando? Vou, mas sem unção. Vou continuar profetizando? Vou, mas não vai acontecer nada. É o que nós temos visto acontecer nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas. A autoridade que foi entregue na mão dele foi revogada. Por quê? Por quebra de princípios. E o que me chama a atenção, que agora o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé. Samuel, vai à casa de Jessé, pega o chifre, vai à casa de Jessé, porque de lá provei de mim levantar um rei de um dos seus filhos. O profeta vai. Só que quando chega no meio do caminho, o costume era ser enviado um mensageiro. E esse mensageiro chegando na casa de Jessé, anunciando que o profeta estava vindo, que o sacerdote estava vindo. Jessé pergunta: é de paz a vinda do profeta? É de paz a vinda do sacerdote? Porque não era de costume isso acontecer, pastor Elias. Meu Deus, não era costume acontecer, pastor Manuel. Não era costume aparecer, missionário Eliette. Não era costume de acontecer isso, o evangelista Eduardo Henrique. Não era costume de acontecer isso, ouvintes da Rádio Hebron. E o mensageiro fala que sim. Ainda mandou que ele viesse se preparar, porque o profeta estava vindo com uma missão.
Agora, Jessé começa a chamar os seus filhos. E os seus filhos chegaram, ele mandou se arrumar. Só que aí, Davi estava no pasto. E entre os filhos de Jessé e Davi, existia uma diferença. Tanto em aparência, como no tratamento, irmãos. E aqui que eu quero já soltar mais uma coisa para a sua vida. O Senhor Deus, Ele não está olhando para a aparência. Por quê? Os irmãos de Davi tinham postura. Os irmãos de Davi tinham uma outra conduta. Os irmãos de Davi já estavam envolvidos dentro do ministério da guerra. Os irmãos de Davi já tinham um destaque dentro da cidade. E já Davi não. Davi, ao contrário, Davi estava como esquecido. Como assim Davi estava como esquecido? A palavra de Deus vai dizer que Davi, além de ser pastor de ovelha, era pastor de ovelha das ovelhas malhadas do seu pai. Opa, peraí. O que você quer dizer com isso? As ovelhas malhadas eram um tipo de ovelha que não tinha valor comercial. Ela servia apenas para dar leite e para o alimento da própria casa. Aleluia. Isso, uma coisa insignificante, pastor. Eu acho que qualquer um de nós colocaria a mão na mão de um empregado. Aí que você vê como que era a rejeição da vida de Davi. Mas justamente esse que estava sendo rejeitado foi aquele que o Senhor escolheu para fazer algo grandioso. Meu Deus, aleluia. E papai. Louvado é o teu nome. Passa o primeiro filho de Jessé. O Senhor não é esse. Na aparência de Samuel até era agradável, até era formoso, mas não era esse. Passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, o quinto, o sexto, e nenhum deles servia. Por fim, passou-se os filhos que estavam dentro da casa. E agora o profeta pergunta a Jessé: Jessé, acabou-se os mancebos, acabou-se os moços? Não tem mais nenhum? Porque Deus já tinha falado que ainda não era nenhum daqueles. Então significava que tinha mais alguém que era para estar ali e não foi convocado. Aleluia. E agora Jessé, eu creio com um certo sentimento de vergonha, falou assim: tem mais um, o caçula. Meu Deus. Eu creio que o profeta falou assim: mas por que o senhor não chamou? Ele falou assim: não, porque para ser rei, ele não tem aparência para ser rei. Meu Deus do céu. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Muita gente tem olhado para a aparência do homem e não para a capacitação do homem. Quem sou eu para estar aqui na Rádio Hebron pregando? Pela visão do homem eu não sou ninguém. Mas aprove a Deus e fala assim: ei, eu te escolhi para fazer essa obra. Desde o momento que eu levantei minha mão e falei assim: eis-me aqui, Senhor. E Ele me aceitou, que não foi eu que aceitei Ele. Ele falou assim: ó, você tem uma missão. E essa missão é como ordenança: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Meu Deus. E tem gente que estão recebendo a unção, estão recebendo poder, mas não estão fazendo aquilo que foi ordenado. Pelo contrário, sabe o que eles estão esperando? Que você, pastor, vá para a rua evangelizar e trazer a alma para dentro da igreja. Meu Deus. Deus! Aleluia, Jesus. Recebe a unção, mas não quer receber a responsabilidade. Meu Deus! Recebe o poder, mas não quer aquele poder profetizar na vida de outras pessoas, para aquelas outras pessoas ser curadas. E o que me chama a atenção é que Davi chega. Mas antes disso acontecer, a palavra de Samuel foi: até que ele chega, nenhum de nós
sentaremos à mesa. Glória a Deus poderia ter mandado ele até o pasto e ungir Davi no pasto, mas não, irmão. Deus fez questão de ungir Davi perante os seus irmãos dentro da sua casa. Oh, Porque glória. o primeiro lugar que Deus quer te honrar é dentro da sua casa. Não adianta eu ter honra no meio da multidão se eu não tenho honra dentro de casa. Não adianta eu ter uma palavra de exortação na igreja se dentro da minha casa a minha palavra não tiver validade. Aleluia, Jesus. E nós temos visto isso na casa de crentes isso acontecer. Filhos apontando o dedo na cara de pai. Filho afrontando mãe. Sabe por quê? Quebras de princípios. Aleluia, Jesus. Quebra de princípios. Davi, como eu falei ontem, ele não foi escolhido homem segundo o coração de Deus à toa. E se nós formos analisar a vida de Davi, Davi não poderia receber nenhum título de rei e nem o título de segundo o coração de Deus, olhando na visão humana. Olha aí. Mas quando olha na visão espiritual, na visão de intimidade, olha só o que acontece. O azeite desce, pastores. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus, daquele dia em diante, se apossou de Davi. Aleluia. Glórias. Ê, Jesus! E quando o Espírito de Deus se apossou de Davi, eu creio que também em Davi criou um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de perseverança. Eu creio que os louvores que Davi já tinha composto até ali, já começou a tomar um novo sentido. Uma nova unção veio sobre Davi. Meu Deus. E pelo contrário, quando chega no versículo 14, olha o que vai dizer. E o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E o tormento de um espírito mau da parte de Deus o atormentava. Meu Deus. Segunda-feira passada, eu estava falando, pastores, sobre a passagem aonde Moisés agora ele faz uma transferência de poder. Ele cansado ali da agitação do povo, ele fazendo tudo. Agora Deus manda que ele escolhesse 70 homens dos anciões. E agora Deus tirou do poder que estava nele e repartiu sobre os outros. Aleluia. Meu Deus. Mas nós vamos ver que mesmo isso acontecendo, Moisés continuou fazendo milagre. Eu vejo que Deus podia fazer o quê? Colocar o Espírito sobre Davi. Mas como Samuel ainda estava reinando, deixar o Espírito dele sobre Saul. Mas Deus não faz isso. Deus retira. Aleluia. Deus. Tem pessoas hoje que ainda estão fazendo a obra de Deus. Tem alma sendo convertida? Tem. Ele tem colocado a mão sobre os enfermos têm sido curados? Tem. Mas o Espírito de Deus já não está mais sobre ele. Meu Deus. E sabe o que acontece? Ele quando retorna para sua casa, que ele entra para os seus aposentos, o Espírito começa a atormentar ele. E sabe qual é esse Espírito que eu entendo? É a própria consciência dele que começa a atormentar. O mesmo Espírito que vai atormentar lá no Hades aquele homem rico, é o que atormentava Saul. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Você fala isso, evangelista Paulo. Porque o Espírito se retirou. E se o Espírito se retirou, ali só tem um corpo e uma alma. E a tendência de um corpo e uma alma na face da terra é um dia o corpo cair por terra e a alma ir para o inferno. Só que eu vejo uma coisa extraordinária acontecendo. Meu horário já está até extrapolando.
Já vou fechar, irmãos. Pastora, os servos de Saul percebem. E o que me chama a atenção é que, além deles perceber que tinha um espírito que atormentava, Deus deu para eles uma revelação. Se tiver alguém que toque, esse espírito vai se apartar de Saul. Porque eles perceberam que o espírito que estava ali era um espírito atormentador. E ele já tinha a conduta que o Espírito de Deus, aonde ele chegava, porque ele já conhecia a história da Arca da Aliança. Eles imaginaram, se alguém cantar louvor para Saul, esse espírito não vai atormentar Saul, não vai atormentar nosso rei. E eles falam com o rei. E o rei agora vem aqui, foi aonde eu li. O rei agora vira para eles e manda um mensageiro. Mas antes dele mandar um mensageiro buscar Davi, presta atenção no que ele diz. Vá, busca um tocador, mas um tocador que saiba tocar bem. Aleluia, Jesus. E Deus, quando tem propósito, irmãos, Ele vai usar mecanismo para te colocar dentro do propósito dele. Por quê? Glória a Deus. Davi tinha sido ungido a rei? Sim. Mas Davi estava sendo rei? Não. Davi estava onde? No pasto tomando conta de ovelha. E agora o próprio rei manda buscar quem? Davi, porque alguém falou para o rei, ó, tem um filho de Jessé, um jovem de bonito aspecto, um jovem que é cheio da presença de Deus, e é um jovem que toca bem. Glória! O Senhor, irmão, Ele vai te introduzir dentro do ambiente que você precisa estar no momento certo. Para quê? Para que você venha aprender aquilo que você tem que fazer antes de você tomar posse daquilo. Aleluia. Davi foi levado para dentro do Glória a reinado. Deus! E o livro, quando eu li aqui, que o próprio Saul pediu para que Davi ficasse dentro do palácio junto com ele, foi para que Davi viesse aprender o que é viver dentro do reino. Aleluia. Glória a Deus! Não adianta eu receber a unção de pastor sobre a minha cabeça se antes primeiro eu não saber o que é ser um pastor. Meu Deus do céu. Não adianta eu receber a unção de missionário sobre a minha cabeça Glória! sem antes eu saber o que é fazer missão. Aleluia, Jesus. Não adianta eu receber a unção de evangelista se eu não sei o que é ter amor a almas. Aleluia, Jesus. E hoje em dia o que mais nós temos visto é pessoas recebendo a unção sem saber exercer a função. Pode, verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. E eu profetizo na sua vida. Glória! Obrigado, meu São Pai. exatamente 10 horas e 44 minutos. Receba a unção, sim. Mas primeiro, aprenda sobre aquilo que você vai exercer a partir daí. Profecias diversas já vi sobre a minha vida. Mas eu estou na dispensação do Senhor. Aleluia! Aleluia! Estou Glória na a Deus! dispensação do Senhor. Porque tem pessoas entrando em provas, tem pessoas que agora estão em desertos, tem pessoas que agora estão enfermos numa cama, porque recebeu a unção fora do tempo, sem saber o que aquela unção poderia acarretar sobre a sua vida. Fique com essa palavra. Medite nessa palavra, porque Deus está falando. Não tome posse daquilo com o qual você não tem conhecimento. Samuel continuou orientando a Davi. Samuel continuou orientando a Saul. Só que agora
existia uma grande questão. Davi estava dentro do palácio fazendo um estágio. Glória a Deus. Essa glória. Hoje em dia, pastor Manuel, pastor Elias, aleluia, Jesus. Antigamente tinha o auxiliar de obreiro, né? Glória a Deus. Que era aquele que o Senhor já ia colocar para aprender, aquele que ia aprender. Começava a aprender o quê? Abrindo a igreja, limpando o banheiro, cuidando das coisas, para quando o pastor chegasse, as coisas já estavam funcionando. Jesus. Agora não. Eu chego com o meu dízimo alto. O pastor vai, me consagra e me coloca lá em cima do púlpito, sem eu ter nenhum ensinamento, sem ter nenhum preparo. Meu Deus. Davi foi levado para dentro do palácio para aprender a saber o que é reinar. Aleluia. E outra, sem quebrar princípio. Errou, teve seus erros, sim. Mas agora toda vez que Davi erra, Davi se humilha perante o Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Então pega essa palavra para o seu coração. Guarda na tampa do seu coração. Não adianta você ter poder. Não adianta você ter unção, se você não tiver princípio. Amém? Aleluia, Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida na tarde, na manhã de hoje, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Deus.